Olá, graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que dia maravilhoso que nós estamos hoje, um dia que o Senhor fez para nós, um dia de muita bênção, um dia de muita graça. Estamos aqui ao vivo, amém? Com o Intercessão Gadita Podcast, um podcast onde que nós falamos sobre todo tipo de assunto, gente. E hoje o assunto será muito importante. Estou aqui com duas pessoas muito especiais, referências para mim, dentro do tema que nós vamos falar hoje, né? Que é criança se protege. Então eu quero falar para você, fica ligadinho, compartilhe, dê os seus likes e fique conosco até o final, que tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês e vamos para esse podcast maravilhoso e vou deixar as minhas convidadas se apresentarem. Amém? Glória a Deus. Olá, boa tarde, a graça e a paz. Obrigada pelo convite, pastora Magda, obrigada, Edilaine. Estamos aqui juntos, né, para compartilhar um pouquinho aqui, junto com a pastora Magda, junto com a pastora Edilaine. Eu sou a Marina Silva, sou pedagoga, pós-graduanda em neuropsicopedagogia. Ô, glória. É um palavrão, gente. Eu não quis nem falar para mim não errar. Neuropsicopedagogia. Isso aí, é o estudo do desenvolvimento infantil. Glória a Deus. Glória a Deus. Olá, pessoal. Boa tarde. Deus abençoe vocês. É um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigada, pastora, pelo convite, compartilhar com a Marina, né, essa mesa, estarmos aqui com um assunto tão importante, tão propício para esse tempo, né? Criança se protege. As nossas crianças realmente precisam dessa proteção e vocês, pai, adulto, precisam compartilhar desse assunto. Ficam ligadinhos que eu tenho certeza que esse assunto vai acrescentar muito na vida de vocês. Meu nome é Edilaine, pastora Edilaine, muito conhecida como Tia Jean, né? Estou aí há 15 anos, juntamente com o pastor Ricardo, na Igreja Batista Amigos de Deus, levando a palavra aos nossos pequenos. Vamos junto. Vamos juntos, gente. É um prazer receber vocês aqui. São pessoas para mim de verdade, referência. E para falar, né, desse assunto, quando eu estava falando, Senhor, quem eu posso convidar? E o Senhor, né, colocou meu coração vocês duas, porque eu tenho certeza que as duas são excelentes naquilo que o Senhor chamou, porque eu acredito que não é só uma profissional, gente, porque a Marina, né, ela tem uma escola, né, uma rede de escola infantil cristã, ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E eu acredito que não é só pelo trabalho, mas pelo chamado, né? Exatamente. E vocês duas têm um papel muito importante, vocês estão nos entregando, forjando o caráter de crianças. Vocês ganham alma, com criança, com vidas, não somente com uma alma, né? Mas com uma vida toda. E tem que ter paixão, chamado, prazer, tem que Verdade. gostar de fazer Uhum. isso e não fazer só, vamos dizer assim, né, pelo trabalho, Uhum. mas pela entrega mesmo. Parabéns para vocês duas. E eu sei que nós vamos aprender muita coisa aqui hoje. Amém? Amém. Gente, vocês não fazem ideia de como que eu estou feliz de receber as duas aqui. Amém? Eu quero deixar um versículo para nós abrirmos nesse podcast, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. Bastante conhecido, mas para aquilo que nós vamos fazer aqui hoje é importantíssimo. Diz assim: instrui o menino no caminho que deva andar, e até quando envelhecer, não Não. se desviará dele. Às vezes nós, né, os evangélicos, pegamos esse versículo e queremos, eh, vamos colocar assim, falar só em relação ao cristianismo, né, ao servir ao Senhor. Mas eu acredito que esse instruir são em todas as áreas, não é verdade? O instruir aqui, ele não está referindo somente à palavra do Senhor, somente no evangelho, né, a esse que nós conhecemos de andar, mas a Bíblia fala assim, ó, instrui o menino no caminho que ele deve andar. E é isso que nós, neste dia de hoje, queremos fazer aqui. Talvez existem pais que estão dizendo assim, "E agora, o que que eu vou fazer com meu filho?" Talvez tem mães, né, pais de primeira viagem, que está meio perdido, o Uhum. que fazer, para que lado eu vou, e agora?
É. Me ajude. Então, nós estamos aqui para também te dar uma luz, para você assumir Só isso aí. abrindo um parêntese, né, pastora, e falando no caminho, É, é você pegar a mão da criança e ir com ele no caminho. Não é mostrar a ele o Uhum. caminho, é exatamente. no caminho, é você pegar e instruir junto com a criança no caminho, é mostrar a ele qual que é o caminho certo. Porque eu apontar o caminho é uma coisa, eu andar com ele no caminho é outra. Então, quando você pega a mão da criança e vai com ele no caminho, eu estou apontando o caminho a qual ele deve andar e eu vou caminhando junto com ele. E eu caminhando junto com ele, eu vou dando as instruções: olha, filho, esse caminho aqui você pode escolher por ele, mas esse caminho aqui vai te levar para esse e esse ponto. Mas você indo neste caminho que eu estou te mostrando, indo com você, vai te levar para a salvação, vai te levar para a vida eterna. Então, você indo no caminho. E nisso, indo com a criança, você está sendo o espelho para a Espelho, criança, você não está só falando, né? Você está sendo um verdade. testemunho daquilo que é certo. Né? Igual o pai que fuma muitas das vezes, não fuma não, porque isso não faz bem para a saúde. Mas tá, mas o pai tá fumando, e aí? Como que eu vou acreditar se ele fala aquilo que ele não vive? É difícil. É, Pastora Gilaine, e vamos começar com você, né? vamos lá. Vamos lá. Como que você descobriu esse dom, esse chamado para ministrar para crianças? Então, pastora, na verdade, foi meio que um empurrão, digamos assim. Quando o pastor Ricardo abriu a igreja, ele pediu, né, na época, o pastor Dalci, falou: olha, pastor, o pastor Dalci chamou o pastor Ricardo e liberou ele para abrir uma congregação, né, que Sim. foi a nossa igreja, Batista do Tirol, Comunidade de Milionários. Então, a gente abriu a igreja, mas não tinha nenhum ministério ainda. Abrimos a igreja no final de semana, no outro final de semana fizemos uma reunião, porque não tinha ministério dividido. Aham. E aí ele fez a reunião, eu falei assim: pastor, mas eu não sei qual ministério que eu vou ficar, eu não sei qual ministério, o que que eu vou me identificar. Ele tá assim: o que mais te incomoda é o seu ministério. Eu falei: tá, o que mais me incomoda é ver as crianças correndo na frente da igreja e os pais não fazem nada. É o que mais me incomoda. Aí ele tá assim: então tá, então esse é o seu ministério. Então aí já no outro final de semana, eu falei: amor, o que que o Ministério Infantil faz? Que eu nunca tinha visto um Ministério Infantil, nunca tinha participado de um Ministério Infantil, nem da Batista do Tirol, nunca tinha tido esse interesse. Aí eu comecei a procurar as coisas na internet. Falei: deixa eu procurar as coisas na internet. O que que eu fiz? E a nossa igreja era pequena, então assim, o Ministério Infantil ficava dentro da igreja. Então o barulho do ministério passava para o templo, você lembra, né, Marina? E o do Lembro. templo passava para a igreja. Aham. O Cristo assim: amor, você vai contar uma história bíblica e vai dar um desenho para a criança colorir. Falei: tá, fiz isso no primeiro domingo, em 15 minutos. Só que o culto demorava 2 horas. Sem instrução, porque realmente não tinha instrução na época. Sim. E aí comecei a procurar, comecei a ver como que era o Ministério Infantil, fui vendo referências na internet de qual Ministério Infantil que eu poderia seguir, até que eu segui tive uma referência de um Ministério Infantil que era o Sementinha Kids. E eu comecei a seguir, eu fui vendo o que que o Ministério Infantil fazia, como que era o Ministério Infantil, e comecei a melhorar. E melhorando, falando: Deus, vai me dando graça, sabedoria e estrutura para me poder alimentar as crianças com a tua palavra, porque Amém. a vontade eu tenho, a disposição eu tenho, eu só não sei direito ainda o que fazer. Sim. Mas eu confio no Senhor, vamos junto comigo. E assim o ministério foi crescendo, né? A princípio eu não era líder, eu comecei o ministério, mas eu fui direcionando as crianças, eu e o Sim. tio Washington. A princípio no ministério éramos só nós dois. Depois veio uma prima do pastor Ricardo, que foi a Renata, que aí sim ela liderou o ministério infantil durante um tempo. Sim. Depois ela saiu, aí eu peguei a liderança do ministério. E tá até hoje. E tô até hoje. E aí eu fiz um curso na APEC, né? A Renata também me ajudou muito. Ela já tinha servido, né, no Ministério Infantil, então assim, ela me ajudou muito. Foi ela que me apresentou esse curso da APEC. Aí eu fiz um curso da APEC e aí eu fui crescendo
com o Ministério Infantil e fui vendo a importância do Ministério Infantil. Glória a Deus. Porque a gente pensa em Ministério Infantil como? O Ministério Infantil é para tirar as crianças da igreja, para as crianças não fazerem barulho. Era meu pensamento antes, lembra? Sim, lembro. Tirar as crianças que estão fazendo barulho, bagunça na igreja e levar para uma salinha para deixar os pais assistirem um culto. Então, a princípio, esse era o nosso pensamento de Ministério Infantil. Só que na realidade que nós estamos hoje, vivendo hoje, a criança também ela precisa crescer na graça, no conhecimento e em estatura. Jesus não cresceu graça, conhecimento e estatura? Sim. A criança precisa crescer em graça, conhecimento e estatura da palavra de Deus. Então, hoje a gente vê a importância, o Ministério Infantil é a base. Se eu ganho as crianças a base, eu vou ter um adolescente e vou ter um jovem que não vai me dar problema. Glória a Deus. Entendeu? Porque se eu construir a base da criança for sólida, eu vou ter um adolescente frutífero, eu vou ter um jovem frutífero, eu vou ter um adulto que não vai me dar problema na frente. Então, o Ministério Infantil hoje, ele não é só um Ministério Infantil. Hoje a gente está lá ministrando a palavra, o Ministério Infantil cresceu muito, glória a Deus. Amém. Né? Hoje eu sei, falei assim, eu caí de paraquedas, mas Deus realmente me colocou no lugar certo, no lugar que eu amo. Amo fazer visual para as crianças, amo ministrar, eu falo que o visual conversa comigo e eu converso com ele. A pastora Mira às vezes fala comigo, Di, bota essas meninas para te ajudar. Eu falo, não, pastora, o visual e eu é uma conexão de nós dois ali, é madrugada adentro, mas é uma conexão eu e ele, para a gente poder ministrar. E é uma conexão que é Deus. Você está preparando uma ministração, Eu né? estou Você está preparando uma preparando uma ministração. palavra, né? Eu estou preparando uma palavra. E é diferente da senhora preparar o visual e eu ir ministrar com o visual que a senhora preparou. Sabe? Os detalhes que estão ali não foi eu que fiz. Eu fico meio perdida. Eu confesso que eu fico perdida. Então, eu prefiro eu preparar. Então, assim, hoje eu não tenho dúvida. Eu amo o Ministério Infantil. Que coisa É um boa. equilíbrio, né, pastora? Trabalho, casa, né, o ministério, porque é um ministério que realmente precisa de muita atenção, de muito cuidado, porque a gente está forjando o caráter evangélico da criança, mas é uma coisa que eu amo, assim. Me fala assim, tenta ver um outro ministério na igreja. Eu ficar, ai, Jesus, né? Não vê, porque realmente eu amo estar aonde eu estou. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos lá, né, para nossa irmã Marina, ela que é dona, né, de uma escola cristã, um instituto cristão, e eu queria saber, foi a mesma coisa? Você caiu de paraquedas, incomodava ver os seus filhos? Como é que foi? Conta Não, para não. nós. Eu, aos 6 anos de idade, já sabia que eu ia ser professora. Amava, sempre amei esse universo de escola. Ser dona de escola ainda não estava nos meus planos, mas professora desde os 6 anos era o que já estava decidido para ser. E eu tive a oportunidade de fazer o magistério, fiz junto com o ensino médio e apaixonei, né? Fui para o estágio e com 1 mês, no meu primeiro ano de magistério, fui para o estágio, com 1 mês eu já estava na contratação, já fui contratada com 1 mês e amei aquele universo. Porém, algumas coisas aconteciam que não eram compatíveis com aquilo que eu acreditava. E aquilo começou a me incomodar. Então, é exatamente aquilo que nos incomoda que é o nosso propósito, né? Para Fica uma dica aí, viu, gente? para aquilo que Deus nos chamou. Né? Então, um dia Deus falou comigo, aos 16 anos, Deus falou comigo que ele me daria uma escola. Mas eu nunca imaginei que aos 18 anos eu já teria essa escola. Então, eu nem tinha formado ainda. Eu ia formar em dezembro. E em agosto, a gente abriu a escola. Meu Deus. Então, assim, de lá para cá, a gente vem percebendo a intencionalidade do ensino. Porque todo o ensino, ele é intencional. Da mesma forma que a Adi trabalha lá dentro da igreja com as crianças, ela tem uma intencionalidade na pregação, nas canções, nas brincadeiras, tudo é intencional. A educação também ela é intencional. Então, desde cedo eu já sabia a área, mas eu não imaginava que seria tão intenso nessa questão do princípio cristão. E ficou bem claro, né, que as duas, desde a Di, quando começou o ministério, vamos começar o ministério, precisamos de alguém que assuma esse departamento, né? O pastor, e aí, o que
que está te incomodando? Então vamos lá, já era o senhor falou assim, ó, te apontando, né? É aqui que Sim, você É vai aqui. estar. A Marina, né? Desde os 18, né, Marina? Você já tinha essa certeza, uhum, e eu acredito que até essa escola chegar na sua mão, o Senhor, ele foi te forjando, foi te sim, ensinando, né? A exatamente. mesma coisa, né, de hoje, gente, sinceramente, se for para me fazer ministrar para criança, eu acho que eu não sei. Vamos ser sinceros, não é verdade? Eu não conseguiria, porque o dia que eu vi ela ministrando para a criança, gente, mas nós apanhamos tanto. Sério. Tipo assim, porque a gente já tem essa maldade, mas a criança não. É aquilo que a gente Uhum, falou no início, né? É uma alma que você está Uhum. ganhando, tá tirando os carrapichos, talvez exatamente. elas te fazem muitas perguntas e você é como um boneco de Uhum. É. barro. Não é verdade? Uhum, Vocês uhum. trabalham com bonecos de barro, vamos dizer assim, né? Isso. E vocês vão forjando, vão Sim. colocando tudo certinho na medida Dentro de correta. uma inocência, né? Porque eles são muito Exato. Muito inocentes. inocente. São inocentes. Quando a gente está apanhando igual doido, glória a Deus, eles estão absorvendo tudo Absorvendo aquilo, tudo. porque a alma é inocente, né? A alma, vamos colocar assim, Exatamente. é ingênua, tá pura. Gente, e é assim, sensacional, de verdade. Sabe? Não adianta nós, vamos colocar assim, pegar eu, Magda, e colocar para ministrar uma aula. Colocar para lecionar uma aula lá na sua escola. Vai dar ruim. Vai dar ruim, porque eu acredito que a gente vai para os bancos, a gente vai sentar, vai aprender, mas precisa de ter um chamado para isso, precisa de ter um dom para isso. Não é só a formação acadêmica, Sim. precisa também, né, desse chamado de Deus, porque, gente, cuidar de criança não é fácil. Né? Não é Não. fácil. São, como a gente está falando aqui, né, são as mini pessoas. Uhum. Elas é como nós. Só que, porém, elas precisam ser educadas, precisam de ter paciência. É coisa que muitos pais, infelizmente, não Não têm. tem. Prefere que outros eduquem os seus filhos. A Terceirizando. TV, né? Hoje o O celular. celular tá demais e acaba que essas crianças vão perdendo a É referência. Na é verdade, verdade. vocês podem falar um pouquinho sobre crianças perderem a referência, crianças que perdem a referência dos pais, de um comando materno, né, o paterno. Vocês podem falar um pouquinho para nós? Isso é o que mais tem nos dias atuais, né? Ainda mais com essa alta aí adesão às telas, né? Principalmente ao celular, que hoje acabou sendo uma babá virtual, Sim. né? Eu preciso fazer algo, eu deixo meu filho ali no celular e ele tá bem cuidado. Só que aquilo ali está se tornando a referência daquela criança. Né? Aquilo está forjando o caráter daquela criança. Sem contar dos malefícios que está trazendo em nível de desenvolvimento cognitivo. Sim, muito. Porque se a gente pega hoje, se a gente faz um comparativo das crianças hoje, das crianças na nossa época, por exemplo, vamos pegar nós, por exemplo, Uhum. o nível de desenvolvimento cognitivo na nossa época era muito maior do que hoje. Né? As crianças têm problemas hoje de coordenação motora, ansiedade, porque não conseguem Marina, você esperar. pode falar com a clareza sobre o que é cognitivo? Porque tem pessoas de todos né? Sim, eu vou chamar então de desenvolvimento didático, De dar pedagógico isso. mesmo, de Para que escrita. todos De consigam. pinça, né? De Isso, pegar. isso, raciocínio Raciocínio. lógico, tudo Uhum. que está envolvido aí com a área, né, desse De desenvolvimento da desenvolvimento. criança mesmo. Educacional, vamos dizer assim, Aham, é claro. é. É só para que todos aqueles, né, que estão nos assistindo, eles consigam absorver tudo dessa live e não Sim. ficar, que palavra Que é é essa? O que que isso? significa? Amém? Sim, e assim, o educar, né, pastora, ele requer tempo e atenção. São duas palavras muito importantes e é o que a gente menos tem hoje dentro dos lares. Porque, igual a Marina falou, é muito mais fácil. Eu vou colocar o meu filho. Eu chego em casa do trabalho, eu trabalho de 7 horas da manhã até as 18h30.
Eu chego em casa do trabalho, eu preciso arrumar a casa, eu preciso arrumar, né, lavar as louças que estão na pia, eu preciso tirar a roupa da máquina, colocar outras roupas, eu preciso dar banho, ensinar para casa. Então, para mim ter essa rotina na minha casa, eu entrego o celular ao Pedro. Ele vai deixar eu fazer tudo sem me chamar. Uhum. Porque quando eu não entrego o celular ao Pedro, criança, ela está em um desenvolvimento. Sim, Qual que é o desenvolvimento dela? Ela precisa ser agitada. Criança agitada, pastora, é normal. A criança ela tem que ser agitada, certo, Marina? certo. Né? Ela tem que ter movimento, ela precisa Sim. gritar, ela Uhum. precisa extravasar aquela força que ela tem, aquela agitação que ela tem dentro dela. É uma criança normal. Não é porque a criança está, nossa, ela está com hiperativismo. Não, gente, Uhum. não é. Criança, ela precisa ser agitada mesmo. Eu prefiro o Pedro agitado do que ver o Pedro igual quietinho. Quietinho é sinal de que ele não está bem, de que ele está doente. Então, a criança Sim. precisa dessa agitação. E muitos pais hoje terceirizam essa educação no celular, na babá e na escola. Não querem estar perto. O amor hoje dentro dos lares está escasso. Por quê? É o celular, é o videogame. Tem pais hoje colocando televisão dentro do quarto, aí pega o filhinho, coloca o filho dentro do quarto com a televisão dentro do quarto e não fiscaliza o que o filho está vendo. Aí quando chega, é criança vendo o monstro debaixo da cama, Uhum. aquilo que ele está vendo na televisão está debaixo da cama dele. É criança com distúrbio de sono, porque não consegue dormir direito, porque está vendo aquilo que ele está assistindo dentro do quarto. É criança, infelizmente, vendo vídeo adulto, porque os pais não estão Uhum. fiscalizando. Sim. E isso tudo vai roubando a educação que o pai e a mãe têm que ter. O papel do pai e da mãe vai se perdendo, então ele perde a referência, perde o respeito do pai e da mãe. O pai, qual que é o papel do pai? É o sacerdote. O que que o sacerdote faz? Ele tem que pastorear a casa dele. Qual que é o papel do homem dentro do lar? O que que a Bíblia remete o casamento, né, do Sim. homem com o casamento né, entre a igreja e Cristo? Isso é muito sério, pastor. Então, assim, o homem representa Jesus, representa Deus. Uhum. Ele cuida do lar. Isso é muito sério. Então, os pais precisam hoje se posicionar para esse papel. Eu estou cuidando da noiva, porque quando Jesus vier, ele vai prestar conta. O que que ele Sim. fez da família dele? Entendeu? Então, assim, os pais hoje precisam pastorear, porque a igreja vai errar. As pessoas vão errar. Se ele tiver a família dele sólida ali na palavra do Senhor, pastoreando a casa dele, a essência do evangelho na casa dele, os filhos dele não vão errar o caminho. Por isso que Sim. tem que pegar a mão e ir no caminho. E junto, né? Ir junto é sentado à mesa, horário do almoço. As refeições à mesa precisam ser E sagradas sem telas, né, e Di? sem telas. Celular à mesa, não. Vamos orar? Pega a mãozinha, vamos orar todo. Agradece hoje pelo alimento. São esses valores de famílias que precisam ser resgatados. E essas coisas estão se perdendo porque os pais e as mães estão se deixando perder. Esses valores não eram para se perder. Então, assim, os pais precisam se posicionar para quem eles são, papel deles de sacerdote, né? De trazer a família para perto. O pai determina quem é a esposa e os filhos. E a esposa vai ali, né? Como intercessora, como cuidadora do lar, como a educação dos filhos. E hoje, como a mulher precisa sair para trabalhar, ela tem que fazer né, rebolar um pouquinho para essa junção, para não perder. Os filhos precisam ver a mãe orando, a mãe entregando o lar na presença do Senhor, Sim. ser o espelho. Então, essas coisas vão fazendo com que os filhos percam a referência. Aí, quem que vai ser referência para eles? Um Uhum. influencer no É celular. verdade. Aí É elas verdade. acabam perdendo a referência. Ou então, se ainda pega uma tia na igreja para referência, se pega uma pastora na igreja para referência, menos mal. Mas nem sempre é Mas assim. nem sempre é assim. Eles vão querer outras pessoas como referência. Até porque os influencers hoje, eles mostram uma vida diferente Que da eles, nossa realidade. que eles também não têm, né? É. É. Então, assim, eu quero ter, porque se aquele ali tem, eu consigo. Então, eu vou seguir os passos dele para eu ser como ele. E, de fato, ele se torna uma Uma referência. referência. Pastora, a Adi falou algo muito interessante, muito importante aqui, essa questão da TV.
né? E da gente não monitorar, não ter esse monitoramento, e tudo é intencional. Gente, filmes é intencional. É intencional. Músicas Intencionais. intencionais. Filmes intencionais. Da mesma forma que eu e a Adi chegamos aonde nós chegamos, porque algo nos incomodava, todos os produtores fazem algo, fazem filmes, músicas, porque tem algo que eles querem trazer para a sociedade, querem chamar a atenção da sociedade. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Nunca tivemos tantas crianças com acesso à pornografia como nós estamos tendo nos dias atuais. E pai e mãe não sabem. E olha Não que nós estamos sabe. falando sobre Crianças. crianças. Não estamos falando de adulto, crianças. Olha, pastora, eu ministrei sobre setembro amarelo, não é Amarelo. isso? Setembro Isso. amarelo. Então, assim, a gente do Ministério Infantil ministrou para as crianças, só que nós separamos as faixas etárias, porque eu queria uma linguagem bem aberta. Uhum. Sim. Porque quando eu faço uma mesa, coloco roda e deixo eles falarem, a intenção era realmente escutar eles. A intenção era colocar o tema e deixar eles falarem comigo. E aí eu ministrei para os primários, que é de 7 a 9 anos. Uhum. Ministrei para essa turminha. E eu coloquei a cadeira, né, redondinha, para não ficar aquela coisa muito formal, justamente para eles terem liberdade de conversar comigo. Essa turminha conseguiu me falar, não são todos, mas conseguiu me falar que eles têm acesso a vídeo adulto e eles conseguiram me falar que eles têm acesso ao Tinder. Eu falei, o que vocês estão fazendo no Tinder? Para quem não sabe, pai e mãe, Tinder Isso. é um aplicativo para namoro. E tem crianças lá. Isso. Crianças de 7 a 9 De anos. 7 a 9 anos. E, gente, eu sou meia analfabeta para a internet. Eu pedi a minha sobrinha para me ajudar a entrar no aplicativo do Tinder. Falei, como é que é? Você tem baixado aí? Me ensina como é que funciona esse aplicativo. Aí uma amiga nossa do trabalho em comum tem um aplicativo, ela me mostrou como que é o aplicativo. É tipo uma compra de carro, né? Que você coloca lá seu perfil Sim. e a pessoa vê se adequa ou não à sua qualidade. E tem perfil de criança. Lá estão, gente, quem? Pedófilos, Uhum. Exatamente. né? E os pais estão, tipo assim, eu entrego o celular, toma, filhinho. Não, gente. Então, assim, tem que ter o cuidado. Quer entregar o celular para o filho? Põe regras. Ó, você quer o celular, mas vamos lá, vai ter regras aqui em casa. Você vai estudar de tal hora a tal hora, você vai fazer o seu devocional de tal hora a tal hora, a gente vai ter um tempo de família, a gente vai, né, coloca lá as regrinhas para eles seguirem, porque, gente, a pedofilia tá acessível, tá assim, por que que criança hoje está tão visada? Hoje o inimigo tá assim, batendo com tudo É a base, né, que ele para as quis dizer. crianças. Por quê? Criança é um solo fértil. Quem chega primeiro Se tomou ganha. conta, Ganha. Pastora, vamos ganha. pensar no cérebro da criança como uma mata virgem. Você vai entrar nessa mata, você vai desbravar essa mata. Esse é o cérebro da criança, até os É. 7 anos. Então, tudo que está sendo inserido ali está abrindo caminhos dentro do cérebro dela. Ou seja, essa é a base que vai ficar A base ali. vai ficar. Aquilo ali não vai ser esquecido, não vai ser perdido. Quando adulta, ela vai lembrar daquilo. Vai ser uma luta diária, né? Exatamente. Então, assim, por isso que essa base ela precisa ser bem forjada, ela precisa ser bem trabalhada, precisa de ter o acompanhamento. Eu, particularmente, dentro dessa idade, sou contra o celular, né? Sim. Mesmo hoje a gente tem desenhos de baixo estímulo, né? O que são desenhos de baixo estímulo, né? Esses programas de baixo estímulo que tem pouca, que prende menos atenção, porque os desenhos hoje, principalmente, eles têm imagens, As cores, cores, né? tudo isso pensado para quê? Para vidrar o menino naquilo ali. Então, você chama o menino, ele não te escuta. Uhum. Você está conversando com o menino, ele não te escuta, porque ele está vidrado naquilo Tá ali. Porque vidrado. o estímulo ali é tão alto que o cérebro dele está compenetrado naquilo ali. Então, mesmo nesses de baixo estímulo, eu acredito que, assim, para crianças menores de 7 anos, não é indicado.
por todos os outros processos de desenvolvimento que essa criança precisa viver, um processo de coordenação motora, um processo de socialização, que hoje, gente, os médicos mandam criança para a escola por causa de socialização, Socialização. Exato. antes de se fechar até um diagnóstico, né? Quando o médico, ele é bom, porque hoje a gente tem médicos também que dão diagnósticos assim, ó, né? E quantos diagnósticos estão errados por causa do Que- excesso de tela? Exatamente. Porque Verdade. criança não Falta socializa. de socialização. Você chama elas não Não te escutam porque estão escutam. vidradas ali. Aí É. fala, "Ih, então tem algum problema", mas não é excesso de tela. Pastora, sabe algo que eu vi recentemente que me deixou muito preocupado e o Senhor falou muito comigo? A gente estava em um culto e tinha uma criança, ele devia ter uns 9 anos, era um menino, devia ter uns 9 anos mais ou menos, e do início ao fim ele jogando. Do início Dentro ao da fim, igreja. dentro da igreja, e a mãe adorando, né? A mãe no mistério, aquela coisa mais linda. E o Senhor falou comigo assim: para quem estamos passando bastão? Não. Quem vai ser esse menino amanhã? Ele não tem condição, ele não vai conseguir prestar atenção em um culto, Uhum. em um louvor, em uma ministração, em absolutamente nada. Que ele estava ali, para ele era um lugar normal, onde ele podia fazer qualquer outra coisa, menos prestar atenção naquilo que estava acontecendo ali. E Deus falou muito forte isso ao meu coração, para quem nós estamos passando o bastão. E a responsabilidade é de quem, gente? Quem que passou o celular para a criança? Exatamente. É aquilo que nós falamos, né, lá do início. Nós queremos cobrar as nossas crianças, queremos Uhum. cobrar, né, os nossos pequeninos, só que somos nós mesmos que estamos colocando eles na perdição. Exatamente. Se o filho vai te fazer uma pergunta, talvez você dá uma resposta com ignorância, porque está Tá cansado. cansado. Uhum. Aham. Talvez você não dá uma resposta, talvez fale assim, daqui a pouco eu te respondo. E quando vai responder, é uma resposta que não é verdadeira. Sim. Eu acredito assim, se a criança é como uma mata virgem, como um solo fértil, então nós precisamos de procurar não deixar ela sem respostas, mas nós precisamos de dar as respostas corretas. Sim. E de forma E de correta também. forma Com correta. paciência, Com né? paciência. A criança, por isso que às vezes, né, tem criança que fala, mas minha mãe disse isso. Não, menino, eu não falei. Uhum. Talvez ela só abriu a boca e, de qualquer maneira, eu quero ficar livre Uhum. dessa criança lá, rápido, né? Uhum. E, não, resolvi. Tô dando atenção para o meu filho. Só que não é. O caso do celular. Como que a mãe tá adorando, sabendo que o filho tá lá Sim. mexendo na tela? Uhum. E depois que sai, gente? A responsabilidade. Não, mas eu tô no caminho com É, meu filho. Só que nós precisamos de prestar atenção. Como que está o comportamento das nossas crianças dentro da igreja? Sabe? Ah, não, mas eu dou porque senão ele não vai dar sossego no culto. Tudo é conversado. Você não falou sobre diálogo, Então nós precisamos de conversar. Criança é inteligente. Às vezes a gente quer cobrar da criança, mas nem conversar e explicar, a gente A gente explicou. não explica. Eu tenho, né, a Aline, né, que é a mãe do Noah. E ela fala uma coisa com o Noah, não sei quantas vezes. Repete, A educação fala. é repetição, É a né? repetição, né? E também, né, tem a outra netinha, a Mable, que é a mesma coisa. Parece que é enjoado. Para quem está ouvindo, parece que é bobeira. Mas elas estão ensinando através do quê? Da repetição. Mas só que tem mães, pais, até nós avós, que muitas das vezes a gente cede aquilo que a criança quer para ficar de Para ficar boa, tranquilo. para ficar tranquilo. Eu gostaria de deixar uma referência para nós lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da família, negou a fé e é pior do que o descrente. Veja como que a palavra de Deus, ela é completa, ela não deixa brecha em nada. Às vezes nós estamos cuidando de tantas pessoas, talvez vocês então, né, vamos colocar assim, cuidando de crianças, de outros pais, de outras famílias, mas esquecendo sim. dos nossos dentro de casa. Para mim, cuidar de alguém
lá fora, para você ser uma excelente profissional, para você também de ser uma excelente profissional, uma excelente educadora, vamos colocar assim, cristã, tem que começar dentro de Dentro de casa. Sim, casa. com certeza. Sabe? É a Porque base. não adianta nós querermos fazer lá fora aquilo que nós não estamos fazendo lá dentro. Eu conheço muitas pessoas que são excelentes pais dos filhos dos outros, Uhum. mas dos seus filhos, infelizmente, tá Deus dará. E o que que isso tá? Que proveito? Uhum. Qual é o proveito disso tudo? Aí depois a gente quer cobrar. Crescem. Gente, nós estamos em podcast de intercessão. Aí o que que acontece? Depois o filho cresce sem essas referências que nós estamos falando aqui, sem, né, foi lançado nesse terreno qualquer tipo de semente. Aí cresce a criança, né, agora já é uma adolescente, quem sabe até um jovem, começa a dar trabalho e a pessoa, por quê? Aonde foi que eu errei? Vou pedir oração, vou pedir ajuda, mas aí é a hora que vem, né? Começa a refletir. Aí chega alguém e fala assim: como que foi a criação, Infância. a infância dessa criança? Dentro dos nossos atendimentos, é a primeira pergunta que a gente faz. É, o adulto que dá problema hoje é reflexo da Uhum, infância. uhum. Exatamente. É por isso que a gente começa lá, perguntando a Uhum. base A Sim. desse base. adulto hoje. Um Amém? adulto que mata uma mulher, né? Um namorado que mata uma mulher enquanto adulto, na sua infância ele não teve frustração. Não teve. Ele foi. Entrando nesse. Pode terminar. Não, pode falar. É Entrando muita nesse coisa, né? ponto de frustração, Marina, me ajuda. Tem muito aí hoje a educação positiva. Nossa, misericórdia. Pastora, não é bíblico. Pastor, isso não Isso é. não é Por bíblico, não. Isso não é favor, de vamos Deus, não. conversar sobre educação positiva. Vamos, Eu fiz uma reunião com vamos. os pais, eu falei, eu não concordo, tá, pais, com educação positiva. Sim, sim. Então, aqui, Ministério Infantil, eu não vou dar educação positiva para os seus Sim, sim. filhos. Se o seu filho chegar em casa e falar, mãe, a tia Dia é muito brava, eu sou brava mesmo. O seu filho não vai ter educação positiva aqui no Ministério Infantil. O que que é educação positiva? Talvez a Marina explique melhor do que eu. É tipo assim, Sim. Pedro, você não pode pegar esse copo de água, porque é de vidro e vai pegar. Aí eu Vai falo, quebrar. Pedro, vai quebrar. Pedro, vamos mexer naquele monitor ali? Eu desviei a atenção do Pedro para não falar o não com Uhum. ele para outra coisa. Não, não é não. O Sim. não de Deus, ele nos educa muito mais do que o sim. Então, o que que a educação positiva faz? Tira o não da criança para ela Sim. não se Se frustrar. frustrar. Pelo amor de Deus, pais, Meu não é Deus. Não, não. não. O mundo hoje quer distorcer o evangelho, quer Sim. distorcer a Bíblia. E nós que somos pais, a gente vai indo conforme a água está indo. Não, a gente tem que ir na contramão do mundo. Exatamente. A gente tem que ir na contramão. Não é não. Então, assim, eu já falei com os pais. No Ministério Infantil não tem educação positiva. Não é não. A criança vai chorar, vai espernear, eu vou conversar com o pai, mas eu não vou dar educação positiva no Ministério Infantil. Criança que não se frustra, chega na adolescência, o primeiro não que a namorada dá, quer Não matar a aguenta. namorada, Não quer se aguenta. matar. Sim, Por sim. quê? Não teve frustração. Não teve frustração. A criança cai, a mãe vai correndo, tá? A gente vai correndo para ver se machucou. Se não machucou, é normal deixar a criança chorar. Deixa a criança chorar, mas deixa ela se virar com a situação também. Não é porque você está sendo uma mãe ruim. Exatamente. Deixa ela se virar com a situação. Você está ensinando, E né? ficar com Sim. aquele negócio, né? A Marina me corrige, né? Que se eu estiver errado. Deixa a criança expressar a dor que ela está sentindo, deixa ela chorar. Mas você viu que não machucou? Sai um pouco de perto, deixa ela se virar com a situação, Sim, mas sim. deixa ela chorar. Para de chorar, menina, deixa de ser fresco. Não, ela tá sentindo dor. Deixa ela chorar. Mas viu que não machucou, sai de perto. Sim. Ela tem que lidar com a frustração dela. Nem tudo que ela quer, ela vai querer. Ela vai Necessário. receber, né? Necessário, E gente. algo dentro disso também é assim, a criança, quando ela tá novinha, né? A gente tem o costume de fazer o quê? Vamos tirar as coisas do lugar? É melhor, né? Para criança não mexer, não tira nada. Eu nunca tirei nada do lugar da minha casa. Aqui você não vai mexer. Você não pode mexer aí. Claro que você vai tirar aquilo que é perigoso, essas coisas assim. Mas você não vai tirar seus adornos, você não vai tirar seu livro dali para o menino, você não vai mexer. Aí não é lugar de mexer e pronto, acabou. Então, assim, você vai insistente.
é na base da É insistência. insistência. Você precisa ir ensinando, você precisa reforçando. Olha, não. E um detalhe muito importante: você falou que vai fazer, faça. Tem que fazer. Pelo sim ou pelo não, faça. É. Se você falou assim, se você pegar, eu vou te dar uma chinelada, e a criança pegou, você tem que dar uma chinelada nela. Se você não faz, você está perdendo a sua autoridade. Ou então pense antes de falar. E agora tem a lei, né? Contra a palmada, contra a chinelada. E é tudo antibíblico, né? É tudo É de E nós estamos falando aqui, pessoal, nós não estamos dando razão para você espancar os seus filhos. de forma Exatamente. É alguma. totalmente errado. Agora, é correção. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, assim, olha, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça nos exercitando por ela. A partir do momento, no momento que nós estamos corrigindo as nossas crianças, parece que na hora que nós estamos corrigindo é doloroso, Sim. não é prazeroso. Como que não é prazeroso de verdade, né? A Uhum. gente pegar mais pesado com os nossos filhos. Isso também dói em nós, mas Dói. precisamos de fazer isso. Pastor, eu acredito que Deus, quando ele nos corrige, dói também. Deus. Dói, Ele corrige por dói. amor. É Mas por vem amor, Exatamente. sabe? É igual a Di tá falando sobre a correção positiva, Disciplina a Educação disciplina, a educação positiva. positiva. Gente, quem que nós estamos criando? Quem que nós estamos gerando? Às vezes nós estamos pensando que a gente está fazendo uma coisa. E o mais triste disso tudo é porque a gente vê muitos cristãos aplicando Sim. essas anti-verdades, vamos dizer assim, Uhum. né? Essas inverdades. É. Essas É inverdades. a Essas falta do inverdades. conhecimento, né? Hoje, assim, enquanto cristãos, a gente não pega a Bíblia mais para ler. A Não. gente vai pelo que as pessoas falam, pelo que os Exato. pastores nos ensinam. E a rede social tá aí. Então, a gente vai pelos influencers, né? Que eles vão mostrando uma realidade completamente diferente da nossa. E a gente não sabe confrontar o que é bíblico com o que não é, Não porque é. a gente não conhece. Então, vai passando como normal e a gente vai acreditando que é normal. Muitos pais assustam quando a gente vira e fala que a disciplina positiva ela não é bíblica. Ué, como assim? Mas eu não devo tratar em amor? Mas eu não. Sim, mas tudo precisa de equilíbrio. Verdade. A gente precisa de equilíbrio também na educação. Todas nós, né? Nós, né? O Binho também está ali, né? Passamos por uma correção. Todos nós levamos uma chinelada, Sim. uns mais do mais que os que os outros. É, Mas hoje, se perguntar para nós, valeu a pena, gente. sem dúvida. Sim, com Imagina se certeza. os nossos pais nos tivessem criado só com sim, 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 sim. Quem que nós Talvez não seríamos estaríamos hoje? aqui hoje. Uhum. Verdade. Não aguentaríamos a pressão que a vida nos faz. Verdade. E a Bíblia, ela é muito clara, é sim, sim, não, não. E uma coisa que a Marina falou que eu acho muito importante, você falou que vai fazer algo para uma Tem que criança, fazer. Tem que você fazer. precisa de fazer. Por isso, pense muito bem Sim. o que você está prometendo para uma criança. Pense muito bem o que você está conversando com uma criança. Talvez, não, é só uma criança, não entende nada do que eu estou falando. Gente, volto a falar, criança é inteligente. Muito. Criança é muito inteligente. E aquilo que você falou, você precisa de ter consciência, porque ela vai te cobrar. Sim. Até para você não perder a sua autoridade com ela. Né? Então, assim, amanhã eu vou fazer um passeio com você. Ah, mas eu não sei se amanhã eu vou poder fazer um passeio. Não prometa o passeio. Exatamente. É a mesma coisa de dar uma bicicleta para a criança e nunca ter tempo É poder para sair andar. com a para sair com a Exatamente. criança. Exatamente. Sabe? E outra coisa, como que é um terreno fértil? Quando essa criança crescer, adquirir uma família, ter filhos, gente, vai ser uma repetição. Reprodução. Reproduz. Sabe? Uhum. Vai ser a mesma coisa. É aquilo que nós falamos desde o início, né? Nós estamos preparando a base. Qual que é a base? Gente, que país que a gente quer amanhã? Que tipo de família que a gente quer na nossa sociedade? Que tipo de cristão que nós queremos na igreja de amanhã? Não que a criança seja um amanhã, mas nós precisamos preparar essas Capacitar crianças. hoje. Sim. É hoje, não é Uhum. esperar essas crianças Sim. crescerem. Não, agora é hora de trabalhar. Já foi, Já foi. Uhum. né? Passou. Já passou.
As marcas já estão abertas, os Abertas. caminhos já estão abertos, já Exatamente, não não tem adianta mais. jeito. Então, gente, tem como você saber sobre, como se diz assim, um lar, através de uma criança? Como é que está esse lar? Esse lar está bem, não está bem? Vocês conseguem eh, Totalmente. Totalmente, pastor. É uma pergunta assim meia boba. Eu Nossa. falei assim, são perguntas bobinhas, mas que a gente precisa de fazer essas perguntas. E como assim, a reação da Sim. criança é notório você saber como que é o lar dela. Assim como tem como a gente saber que é um lar que a família é unida, que a família Sim. ora junto, ora em conjunto, que a família está ali um para com o outro, mas um lar desestruturado. A criança é arredia, a criança não gosta muito que você encosta nela, Sim. a criança é agressiva. Então, assim, a criança ela reproduz conosco como é o lar dela. Uhum. A criança fala palavrão, que isso? Esse é palavrão? Ai, tia, mas a minha mãe fala. E às vezes a mãe tá servindo na igreja, É. sabe? Aí você vê que a gente não precisa trabalhar só a criança, a gente tem que trabalhar os pais para refletir na Ah, mas na criança. maioria das vezes a A gente tem que mais maioria trabalhar é com mais os pais trabalhar do com que os com as pais. crianças. E eu falo com a senhora, pastora, hoje criança não dá trabalho, São os adultos. são os adultos. É triste. Criança é fácil de você lidar, é fácil de você conversar, é fácil de você maliar a criança. Um abraço. Tem criança, nossa, que ela grita com a gente para a gente chegar perto dela, chamar a atenção dela para ter a nossa atenção. Uhum. Isso é triste demais, Verdade. pastora. Meu Deus. Isso é muito triste. Então, assim, você chama a criança, você põe no colo. Sabe o que é você chamar uma criança, pôr no seu colo e a criança chorar? Isso é muito triste. É a realidade que a gente está vivendo hoje. É o que a gente fala de você terceirizar a sua educação. Essa criança não tem os pais como referência. E o que a gente vê é a criança falando: tia, eu não sou capaz. Para a criança não se sentir capaz, o que ela está escutando? Sim. Que ela não é capaz. Palavras Palavras negativas, né? negativas, que marca a criança para sempre. Ela nunca vai se sentir capaz. Se isso não for quebrado, aí vai para a senhora quando for adulto. Precisa de uma libertação. É. E Entendeu? ressignificar tudo isso é E muito ressignificar é difícil. muito difícil, porque foi sendo construído que ela Sim. não é capaz. E isso é tão verdade, gente, que quando chega adolescentes, jovens, adultos, pessoas casadas, Uhum. quando a gente libera uma palavra para Ela essa vai- pessoa dizendo, olha, você é capaz, a pessoa desaba. É verdade. Fala, você é a imagem e semelhança do Senhor, Deus te capacitou, tá aí dentro, você é capaz sim da criança chorar, de Uhum. chorar, de chorar. E tipo assim, só vou dar um testemunho rapidinho, pode? Pode? Eu estava ministrando, pastora, uma quarta-feira, tinha eu estava ministrando para eu fiz um slide para 3 crianças, porque não importa a quantidade, Uhum. a aula tem que ser preparada, o culto tem que ser preparado, independente das crianças que vão. Amém. 3 crianças, falando sobre o amor de Deus. Linda a ministração, né? Quer ministração melhor do que eu falar sobre o amor de Deus? Não. Não. Quando eu comecei a falar sobre o amor de Deus, um menino levantou a mão. Tia, por que que o amor de Deus é assim, mas a minha mãe me trata assim, 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 assim e assim? Por que que minha mãe fala que eu não sou capaz? Por que que minha mãe joga isso na minha cara? A irmã dele ficou olhando assim: nossa, a minha mãe fala isso com você? Eu falei: vem cá. Falei: gente, ministra aí. Uhum. Olha o trauma que essa criança tem, e essa criança tem um complexo de inferioridade, ele tem visão aberta para ver demônio. Sim. Então, assim, ele tem essa sensibilidade. Tem vezes que ele tá assim, tia, tem um homem lá na porta, e esse homem é um cachorro, tia, lá no portão do tabernáculo. Falei, então vamos orar. Uhum. Então, ele tem visão aberta para isso. Aí você vai vendo, sabe? O que a mãe tá fazendo, o que os pais estão fazendo. Homem não chora. Uhum. Machista. Concorda? Concordo. Homem não chora. Eu falei, homem chora sim. Se derrama na presença do Senhor. Porque homem não chora, ele não pode chorar nem na presença de Deus, É porque o pai verdade. coage ele a chorar. Exato. Como que ele vai sentir a presença do Senhor?
Ver como que os pais fazem com os filhos, impede a criança até de ter um vínculo com Deus. Sim. Sendo que pai é referência de Deus, tem muitas crianças que não veem Deus como pai, porque não tem pai, tem ódio dos pais e os Que pais triste. dentro de casa. É o que meu pai falava. São Uhum. filhos como que é? São órfãos de pais Pais vivos. Entendeu? Então, isso, Uhum. pastor, é um tema abrangente, É, Gente, eu acho que a muito gente não vai sério. conseguir fechar hoje, não. Eu também acho que não. Isso é muito sério, sabe? Então, Aham. assim, aí tá as palavras negativas que as crianças escutam e elas estão reproduzindo. E uma coisa muito séria, tem adulto que acha que criança não tem é sentimento. verdade. E tem. E Dentro tem. disso que a Adi está falando, muitas das vezes a criança ela se sente inferior e para fazer parte de um grupo, para ter a aceitação, para ela se sentir aceita, ela muda os seus conceitos ali. Ela passa a acreditar que o errado é É certo, certo? para que ela passe a viver naquele convívio daquele grupo ali, porque por causa desse sentimento de inferioridade. Inferioridade. E tem uma palavra lá no livro de Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E quando isso acontece, o que vocês, né, estão dizendo, nós estamos fazendo exatamente ao contrário disso aqui. Uhum. Se uma criança vai se ela não pode chorar, se ela não pode ser ela, se os ferimentos dela são feridos, são Insignificantes, né? insignificantes, que prazer que essa criança vai ter de ir até o Senhor, sabendo que talvez alguns dos pais são crentes e provoca tudo isso nessa criança. Não vai. Elas nunca, a igreja para elas será um tormento. É. Por quê? Meu pai, minha mãe, minha avó, porque tem filhos que são criados com vós, Uhum. né? É, meu pai, eles são crentes, são evangélicos. E olha a vida deles, olha É. como eles me tratam. Eles vão procurar, com certeza, outro caminho, gente. Qualquer outro. Distancia. Eles vão distanciar, mas a Bíblia diz: deixa que eles venham a mim. Será que não somos nós que estamos privando os nossos filhos de ir a Cristo? Nós Verdade. queremos colocar a culpa em tudo, de menos em nós. Verdade. Não, mas que eu sou uma excelente Uhum. mãe, eu estou na igreja de noite, noite e dia. Oro. Aí Eu tá o problema, tá na igreja de noite, noite e dia. Cadê a mãe dentro de casa? É, cadê o Exatamente. equilíbrio, Cadê né? o equilíbrio? É. Gente, nós cristãos, nós precisamos de ser equilibrado. E você que ainda não aceitou Jesus, essa é a oportunidade que você está tendo de ouvir falar como que nós precisamos de preparar, cuidar da nossa base, que são os nossos filhos. Uhum. Então, é muito sério conhecer essa verdade, conhecer a palavra do Senhor. Uma coisa que a Marina falou que é muito sério. Como que eu vou ensinar se eu não conheço? Sim. Como que eu vou instruir se eu não tenho instrução? E isso, gente, não é por falta. Algumas pessoas falam assim, mas eu não sei ler, eu não tive, não pude ir para a escola. Não, de jeito nenhum. O nosso Deus, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele nos instrui. Talvez você não vai conseguir ensinar com palavras, mas com exemplo, sim. Com exemplo, sim. Que tipo de pai que nós estamos sendo? Que tipo de mães que nós estamos sendo? Que tipo de avós, tios nós estamos sendo para as nossas crianças? Profissional da área, né? Uhum. Educacional. Nós nem Exatamente. entramos, gente. Pois é. Ô, Nem gente, começou. gente. Pastora, deixa eu só falar aqui rapidinho, só para pegar o gancho, a gente precisa entender, precisa estar na nossa mente que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Sim. Se não for, qualquer outro já deu ruim. A gente precisa investir na nossa família, né? Orar pelos nossos filhos e com os nossos filhos. Sentar à mesa, fazer uma refeição com os nossos filhos, conversar, compartilhar, ouvir, né? A mesa, a gente fala muito que a mesa cura, né? É. Uhum. E que bom que essa mesa seja dentro da nossa casa. Porque é onde os nossos filhos eles vão ter liberdade para conversar com a gente, de contar coisas que, de fato, eles precisam contar para a gente. Para que a Verdade. gente os ajude, que eles vejam em nós os verdadeiros amigos deles, né? Que eles não tenham medo de se achegar
até nós, mas é no relacionamento, é na comunhão que a gente vai conseguir isso, não é na Na força. força. Você Não, tem que me contar, o que está É acontecendo? natural, É né? natural, precisa. é no dia a dia, É. é no dia a E dia. se você não tem essa amizade com os seus pais, então lá fora você vai se abrir com aquele que se aproxima mais de você. E Exatamente. aí é o perigo, né? É. Para quem que Você eles vai estão ouvir se a opinião abrindo. do outro. É, Aquilo que Verdade. é certo para o outro vai se tornar certo para você. É uma coisa que eu gosto sempre de falar. Às vezes, dentro do sacerdócio que você veio trazendo, né? Falando que o pai, ele é esse sacerdócio dentro de casa, ele precisa de ser essa referência dentro de casa. Eu costumo falar que, às vezes, os pais, homem, né? O pai, ele acha que é só ir trabalhar, prover o alimento, o Uhum. calçado, a veste, a escola, e tá tudo e tá tudo bem. bem. E não é Não tá, isso. não é. Eu costumo falar assim que isso é obrigação do homem, não é verdade, gente? Isso aí é uma coisa que o homem precisa de Sim. fazer. Agora, a outra parte tá ficando a desejar, tá ficando defasada. Tá ficando muito defasada, tá roubando as famílias, tá destruindo lares, tá destruindo filhos. Quantos filhos aí, né? Quando você vê o noticiário, qual que é o seu nome? Neemias. Qual é o seu nome? Daniel. Sabe, quando você vai olhar, assim, é tudo filho de crente, Crente, É. gente. Uhum. Sabe, mas por que que esses meninos estão se perdendo? Falta desse relacionamento. Sim, relacionamento. sim. Falta desse relacionamento. Gente, não vai dar mais tempo. Vocês topam a gente fazer um Olha, com segundo? certeza, com Amém. certeza. Vamos para a parte 2. Vamos para a parte 2, gente, porque É passou muito muita rápido, é coisa. muita Pastor. coisa. E foi muito gostoso, sabe? Esse bate-papo, essa mesa. Amém? Com você que está aí conosco também. Eu creio que você vai assistir novamente, você vai compartilhar. E é só a parte 1, viu? Daqui a pouco vem a 2. Amém. Se você quer parte Verdade. 2, coloca aqui, ó. Digita aí, ó. Eu quero. Amém? Para ter certeza de que foi muito bem aproveitado por vocês. Amém? Coloca aí, eu quero parte 2. Coloca aí, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu vou Amém. deixar então vocês, né, para as considerações finais, porque realmente o nosso tempo está escasso. Fiquem à vontade. Amém? Amém. Posso? Pode ir, Di, vai Pode. lá. Então, na verdade, eu queria deixar só um recadinho para os pais mesmo. Invistam tempo, amor e atenção dentro de casa, né? Desvia das outras coisas e invistam dentro da casa de vocês. Ah, tia Di, mas eu não tenho, né, o sacerdote, eu não tenho o marido em casa. Não tem problema. Você, mãe, Deus vai te dar instrução, vai te dar sabedoria, discernimento para você direcionar o seu lar. Confie no Senhor, procure dele a capacitação, que eu tenho certeza que ele vai te dar. Né? Então, invista em amor, em sabedoria, para criar os seus filhos conforme o Senhor quer, porque os filhos são herança do Senhor. E nós precisamos direcionar essa herança na presença dele. Amém? Amém. Amém. Faço das palavras da Dia as minhas palavras, né? E famílias, peçam mesmo a Deus o direcionamento. Deus, ele dá o direcionamento. Tenha relacionamento, comunhão com Deus em primeiro lugar. E essa comunhão com Deus, ela se estabelecerá dentro do seu lar também, junto com seus filhos. Talvez você, ouvindo esse podcast hoje, ficou com esse desejo de iniciar isso dentro da sua casa, mas não sabe como. Começa de forma simples. É no café da manhã, é no almoço, é no jantar. Na hora que você tiver um tempo, senta, comece sentando, começa orando ao Senhor ali no seu íntimo primeiro, né? Você no íntimo ali. E isso vai naturalmente acontecendo e vai se expandindo. A sua família vai começar a ver Deus agindo em você e automaticamente Deus agindo na família, né? Às vezes a gente vai para um culto e a gente se sente movido a isso, mas a gente pensa assim, ah, não, na minha casa Deus não pode fazer, mas nós não estamos tendo comunhão com Deus, nós não estamos tendo intimidade no íntimo, no secreto com Deus, então isso não vai conseguir, não vai ser estabelecido dentro do nosso lar, né? Mas comece no íntimo com Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, na vida da sua família e dos seus filhos, e eles jamais se desviarão dos caminhos do Senhor. Glória Amém. a Glória a Deus, Deus. glória a Deus. E nós queremos encerrar, né, esse podcast com um versículo lá no livro de Atos, capítulo 16, 31, que diz: E eles disseram: Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É crer no Senhor Jesus.
Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos instrui a fazer tudo aquilo que é necessário para que a nossa casa seja salva. Amém? Que Deus abençoe vocês de maneira poderosa. Nós teremos a parte 2. Amém. Vocês viram, né, Amém. gente? Nós teremos a Amém, parte amém. Amém. Tem 2. gente com dúvida, tem gente querendo tirar a dúvida aí, ó. Depois, na parte 2 a gente esclarece, ou então chama a gente no Instagram, né? De ir lá Verdade. no privado, lá no direct, a gente esclarece aí, se Isso. possível. Coloca a sua dúvida aí, que aí depois a gente responde ela. Sim. Beleza? Verdade. E nós teremos a parte 2, onde que nós iremos tirar algumas dúvidas, né? Em nome de certeza. Jesus. Para mim, gente, foi um prazer receber vocês aqui. Amém? Foi Que de bênção. verdade. Foi o Senhor quem preparou esse momento para nós. Pastora, que o Senhor possa continuar te usando de maneira Amém. poderosa, que você possa arrebanhar muitas almas, Amém. né, para para o reino do Senhor, em nome de Amém. Jesus, Em que nome de muitos lares Jesus. possam ser alcançados através dessa base que você tem cuidado. Amém? Amém. Senhor. Marina, que o Senhor Jesus ele possa continuar. Eu costumo falar assim que a Marina tem a igreja dela, né? A igreja, eu falo que a escolinha é a igreja da Marina, amém? Verdade. E que Deus possa continuar te usando ali, direcionando as crianças para que lares das crianças sejam alcançados. Sei que talvez você trabalhe com crianças que não são salvas Sim. ainda, mas o que está sendo ensinado ali é aquilo que você falou, ela vai levar para a vida, Sim, amém? verdade. E vai Amém. chegar um momento que essa verdade, que aquilo que é ensinado, o testemunho é seu, da sua casa, da sua família, ele vai contar muito lá na frente, em nome de Amém. Jesus. E na parte 2, nós vamos continuar esse e entrar em outros assuntos, amém? Com certeza. Amém. Glória Deus a Deus. abençoe. Que Deus abençoe você, gente, muito, em nome de Jesus. E cuidado com as suas crianças, cuidado com os seus filhos. Vamos, em nome de Jesus, cuidar desse presente tão precioso que o Senhor Verdade. nos colocou nas mãos, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe.